Nós vamos ler a palavra de Deus neste momento e vamos ler no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos de 39 a 45. Lucas, capítulo 1, de 39 a 45. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada a ponto de me vir visitar a mãe de meu Senhor, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Amém, irmãos. Nós estamos em dezembro, irmãos, né? Chegamos ao último mês do ano, e este último mês do ano é um mês em que se celebra o Natal. A nossa ênfase para este mês é Natal. E Jesus é o verdadeiro sentido do Natal. O Natal de Jesus é a festa do cântico e da música. É interessante como no mês de dezembro canta-se muito, né? Canta-se bastante ao longo do mês, data muito propícia para isto, muitos coros, né? Muitas participações especiais em que as igrejas se preparam para o louvor a Deus. Aonde nós formos, nós ouviremos aquelas melodias alegres e gostosas, todas elas celebrando o nascimento de Jesus. Certo ou errado, o fato é que em dezembro todos cantam mais, me parece. Então, desde o primeiro Natal, a alegria pela chegada do Salvador, ela foi traduzida em cânticos, em músicas. Por que disto? Creio eu que por termos tido um silêncio muito grande da parte de Deus em relação ao povo. Nós sabemos que Deus se silenciou durante 400 anos, aquilo que nós conhecemos como o período interbíblico, desde o fim no Velho Testamento até o início do Novo Testamento. E Deus voltou a falar com o seu povo exatamente através da voz profética de João. A última voz profética havia sido a de Malaquias, anunciando a chegada de alguém, e esse alguém seria João Batista, que prepararia o caminho para o Messias prometido para Israel. E a chegada de Jesus, creio eu, fez exatamente o povo cantar. Jesus fez com que o cristianismo se tornasse a religião do cântico e da música. É por isso que nós cantamos no Natal. Aliás, cantamos na Páscoa, cantamos o ano todo, né, irmãos? A realidade é essa, nós como povo de Deus cantamos o ano todo, porque é gostoso poder cantar, louvar e adorar ao nosso Senhor Jesus. E
Se o Natal é festa do cântico, por que, o que e como nós devemos cantar? Graças a Deus, nós não estamos sem direção. Lucas, nós vemos aí, historiador inspirado pelo Senhor, deixou registrado para a igreja de Cristo os 5 primeiros cânticos de Natal. Esses cânticos, além de nos ensinarem como cantar, informam-nos também sobre o conteúdo da fé dos cantores e a alegria dos seus corações, encantados com o nascimento de Jesus. E a gente tem aí então o nome dos cânticos que são retirados das primeiras palavras, ou da primeira, que corresponde na tradução da Vulgata Latina, como nós temos o de Isabel, que nós lemos no texto hoje, que é a beatitude, bem-aventurada, bendita, feliz. Nós temos o cântico de Maria, Magnificat, magnífica, engrandece, exalta a grandeza de Deus. Nós temos o cântico de Zacarias, Benedictus, bendito, louvado. Temos o cântico dos anjos, que dizem glória in excelsis Deo, glória a Deus nas alturas. E também o cântico de Simeão, Nunc dimittis, agora despeça em paz o servo do Senhor. Então esses são alguns dos cânticos que nós encontramos só registrado no livro assim, de Lucas, de forma mais clara. E o primeiro que eu quero falar é exatamente sobre este, de Isabel. E eu quero, ao longo desse mês, nós vamos falar sobre cada um dos cânticos, na medida em que for possível, é claro, porque a gente não tem livre todos os domingos para falarmos sobre todos, mas vamos fazer o possível para falarmos e aprendermos um pouco sobre cada um deles. Então, o primeiro cântico da história do Natal, ele não foi o entoado por Maria, nem pelos anjos, mas foi exatamente o de sua parenta, a Isabel, como está registrado aí no texto bíblico que nós lemos. Este, sim, no meu entendimento, é o primeiro cântico registrado na Bíblia, sendo possível encontrar nele valiosas lições para as nossas vidas. E eu quero destacar 3 em especial nesta noite. No cântico de Isabel, que nos ensina sobre o valor da comunhão, que nos ensina sobre a virtude do coração e que fala também sobre a veemência da canção. Então, o valor da comunhão, primeiro ponto nosso que nós vamos abordar. O contexto em que este cântico está inserido, foi entoado, ele nos revela, antes de tudo, esse valor da comunhão. 2 virtudes em especial são produzidas aqui pela comunhão entre Maria e Isabel. É curioso que Maria recebe a notícia de que haveria de dar à luz a Jesus. E lhe é informado pelo anjo que isso seria realizado pela ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. E ela recebe a notícia também pelo mesmo anjo que Isabel, sua prima, estava grávida já de 6 meses. E Maria, naquele exato momento em que recebe a notícia, logo depois vai à casa de Zacarias e Isabel, para ter ali um encontro com Isabel, estabelecendo assim uma comunhão profunda. E nós vemos o ocorrido daquele momento. Vemos que com a chegada de Maria, com a saudação de Maria, logo diz a palavra de Deus que o menino no ventre de Isabel, ele salta de alegria, movido pelo Espírito Santo de Deus. O valor da comunhão que houve naquele momento. Então, 2 virtudes em especial são produzidas pela comunhão entre Maria e Isabel, que é encorajamento e estímulo
Nós vamos ver isso. O encorajamento para Maria, o estímulo para Isabel. Ao ouvir que ficaria grávida, então Maria, por um instante, hesitou. Sim, por quê? Olha, eu sou virgem, ainda não conheci varão, como é que eu vou ter um filho, né? Mas o anjo, então, assegura que a gravidez seria obra do Espírito Santo e que um dos sinais dessa verdade era exatamente a sua parente, a Isabel, que mesmo em avançada idade, aí estéril já, ainda assim ela já estava grávida no 6º mês, como nós já falamos. Maria devia estar, creio eu, com seus 14, 15 anos de idade, aguardando o tempo de seu casamento com José. Pode parecer estranho para nós, né, isto, muito nova ainda, mas era o costume dos judeus da época, dos contratos que faziam antecipadamente. Não era a mulher que escolhia com quem iria se casar, não é como nos dias de hoje, né? Hoje em dia a gente namora e vai se conhecer e vai ver se é possível, se vamos de fato casar ou não. Naquela época isso não havia, não existia. Então Isabel, por sua vez, ela estava com a idade suficiente para ser avó de Maria. Logo, 2 milagres aqui eram necessários. 2 milagres eram necessários. O primeiro, o de Maria, para poder engravidar, só pelo poder do Espírito Santo de Deus, realmente, para poder engravidar. E o segundo milagre, o de Isabel, que era estéril, engravidar de Zacarias, estando ambos já em idade avançada, impossibilitados de gerarem filhos, como a palavra de Deus aponta para nós, lá em Lucas 1:7. Então Maria, no entanto, em vez de se entregar à incredulidade, ela se deixa, e não se deixa abater pelo medo, ela parte em busca de encorajamento. Quando ela vai a Isabel, ela vai para constatar tudo aquilo que de fato o anjo havia lhe dito. E diz o texto bíblico lá em Lucas 1, 38 a 42, exatamente sobre isto. Diz assim: Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade na região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, ao entrar na casa de Zacarias, Maria vê Isabel já com a barriga crescida e a saúda com grata constatação. Isabel, que ainda não tinha ouvido falar da gravidez por parte de Maria, por revelação do Espírito Santo de Deus, a saúda também de volta com um cântico e uma profecia encorajadora naquele momento tão necessária para Maria. Maria, ela é encorajada por aquele momento de comunhão. Como é importante nós compreendermos este fato, como é importante nós entendermos a importância da comunhão, que temos que desenvolver uns com os outros. É bom a gente estar na igreja, neste local que separamos para adorar ao Senhor, mas é bom também quando a gente pode compartilhar uns com os outros, indo à casa um do outro, para prestar auxílio, dar encorajamento uns aos outros com a palavra de Deus, pela unção do Espírito Santo de Deus, para poder sustentarmos uns aos outros no Senhor. Como isso é importante! Todo este acontecimento, na verdade, confirmava o que fora dita pelo anjo a Maria, e Maria, ela se sentiu encorajada por todo aquele acontecimento. Mas nós vemos também que, além de encorajar Maria, aquela comunhão fortalecedora serviu para estimular Isabel em tão avançada idade. Quando Isabel ouviu, diz o verso 41, 42, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e em alta voz exclamou. A comunhão fortalecedora tem o poder de nos encher do Espírito.
quando falamos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, como nos ensina o apóstolo Paulo lá em Efésios 5:19, como é importante desenvolver um estilo de vida espiritual, de tal forma que esta comunhão que temos uns com os outros, de fato se torne não só fortalecedora, mas estimuladora também, para darmos continuidade à nossa vida naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Devemos sim ter o nosso tempo a sós com Deus, isso é importante, em casa, temos que ter os nossos cultos coletivos, mas a comunhão fortalecedora jamais poderá ser omitida através do nosso convívio e do nosso relacionamento, o relacionamento que nós travamos uns com os outros. Você lembra de alguém que talvez você não visite há muito tempo, que você não tenha tido a oportunidade? Faça isto. Faça isto. Às vezes a gente liga, né? É muito fácil hoje, a gente liga, a gente passa um zap, né? Das pessoas, mas às vezes uma visitinha, né? Conversar, orar junto, ler a palavra de Deus, isso é estimulante, isso é confortador. Essa comunhão, ela é extraordinária quando a gente a desenvolve. Então, que neste Natal, o cântico de Isabel nos ensine a dar valor à comunhão uns com os outros, pois esta comunhão, pelo Espírito Santo de Deus, nos fortalece, nos encoraja e nos estimula grandemente para seguirmos em frente na nossa vida. Mas, além da comunhão, desta comunhão fortalecedora e estimulante, o cântico de Isabel nos revela também a virtude do coração do adorador. Só consegue adorar verdadeiramente quem, pelo agir do Espírito Santo, aprendeu a deixar de olhar para si mesmo, passando a olhar para o Senhor no céu, para a obra de Cristo nesta vida e para o outro que está à sua volta. Me impressiona no texto, no cântico de Isabel, que neste encontro especial entre as duas parentas, Isabel em momento algum fala dela própria. Isabel, na verdade, só falou de Cristo e da alegria de ver a graça de Deus agindo na vida de Maria. O texto que nós já lemos, vou repetir, porque é bom enfatizar, mostrar aquilo que a palavra de Deus está de fato dizendo. Diz aí: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada, ao ponto de visitar a mãe de meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então nós vemos aqui o seguinte: Isabel era mais velha, mas sua atenção estava na jovem Maria. Isabel tinha sido estéril a vida toda, mas a sua alegria estava na gravidez de Maria, ainda tão jovem. Isabel tinha um menino saltitante no ventre, mas a sua importância estava no fruto do ventre de Maria, não no seu próprio filho, mas no de Maria. Que lição extraordinária nós vemos nesse texto, lição de humildade, no cântico de Isabel. Isso nos ensina como nós precisamos aprender com Isabel a ver Cristo na vida do outro, a olhar para o outro, a entender que Deus abençoa o outro também, derrama graça sobre o outro. Não é só venha a nós o vosso reino, né? Mas o outro também. E é interessante que isso ajuda na cura de ciúmes e egoísmo, viu? Quando nós olhamos sempre para
o outro, para o que Deus está fazendo na vida do outro. Esquecemos um pouco de nós mesmos para estar atento e cuidando do outro que está à nossa volta. Quando nós fazemos isto, olhamos para o outro, quando olhamos para Cristo na vida do outro, olhamos o que o Senhor está fazendo na vida do outro e clamamos ao Senhor para que continue abençoando o outro, o resultado é que seremos melhores adoradores. Cantaremos como Jesus diz, em espírito e em verdade, de fato. Seremos melhores servos. Vamos nos dispor a sermos mais atuantes na igreja e no reino de Deus. Seremos melhores contribuintes, sim, não só vamos dedicar as nossas vidas como se Deus só se importasse com o coração. Essa conversa fiada que muitos têm, Deus só se importa com o coração. Mas seremos também melhores contribuintes, também dedicando ao Senhor dízimos, ofertas, naquilo que certamente desejaremos ver investido na obra e no reino. Mas isso só se houver esta virtude nos nossos corações. Essa virtude, como nós vimos no coração de Isabel, que na sua humildade se esqueceu-se de si mesmo, para apenas enaltecer o outro, para ver o outro, para ver o que Deus estava fazendo na vida do outro, e enalteceu isso de forma extraordinária. Mas nós vemos também que o texto mostra a veemência da canção de Isabel. Veemência quer dizer intensidade, vigor. Irmãos, você sabe que uma das coisas que caracteriza um louvor que eu creio que chega ao céu é exatamente isso. É a veemência com que cantamos, é o vigor, a intensidade que nós colocamos com a nossa alma naquilo que nós apresentamos diante de Deus. Às vezes a gente vai cantar, vai louvar e canta, parece que, né? Parece, como diz outro, parece que eu não sei. Às vezes a gente parece que está assim meio que fora do ar quando está cantando. Ou às vezes parece que estamos em culto fúnebre. Não há vigor, não há vigor, não há intensidade, não há vibração. Porque nós, quando cantamos e louvamos, nós não estamos cantando um para o outro, nós estamos louvando ao nosso Deus, nós estamos louvando ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Senhor e Salvador, que morreu naquela cruz para nos salvar. E isso é motivo de grande alegria para todos nós. Isso é motivo para nós nos regozijarmos profundamente diante do Senhor, a não ser, claro, que a gente não faça como Isabel fez. Se a gente ficar, e eu falei isso pela manhã, se a gente ficar apenas olhando para o nosso umbigo, lamentando as nossas lamúrias, olhando para os nossos interesses pessoais, apenas, realmente nós não teremos um coração disposto para sermos adoradores, como Jesus nos ensinou, aqueles que adoram de fato em espírito e em verdade. E Isabel canta com toda a força de seus pulmões naquela hora. Diz o texto bíblico que ela em alta voz exclama. Creio que ela soltou ali naquele momento aquele soprano invejável, né? Naquela hora, um soprano invejável para entoar aquele cântico. De onde vinha tanta força para ela cantar? Qual era a fonte de tanta veemência, de tanto vigor? A fonte era uma só. A fonte era Jesus. Jesus Cristo era a fonte de toda aquela veemência de Isabel. Primeiro, o reconhecimento de Jesus como Senhor, como o texto aponta, quando ela fala, mas quem sou eu
para vir me visitar a mãe de meu Senhor. Interessante, né? Como o Espírito Santo de Deus, ele faz a obra no coração da pessoa de maneira tal que ela já reconhece naturalmente, como ela reconheceu ali, antes mesmo de saber quem estava no ventre de Maria, ela já reconhecia ali o Senhor. O seu Senhor estava ali para nascer naquele ventre, estava sendo gerado naquele ventre. Por isso ela canta com toda a veemência. Segundo, porque é o reconhecimento de que Maria havia entregado totalmente a sua vida àquela nobre causa. Por isso é que ela é bendita entre as mulheres. Maria não era divina, como alguns querem colocar por aí. Ela não gerou Deus, né? Ela simplesmente foi portadora do propósito de Deus para a vida da humanidade, gerando o Filho de Deus, gerando o Senhor Jesus. Esse texto de Isabel é interessante, que muitas pessoas têm dificuldade com o texto e se perdem em erros teológicos, exatamente dando a Maria aquilo que ela na verdade não tem. Maria foi bem-aventurada, sim, bem-aventurada porque estava conduzindo em seu ventre o Filho de Deus. E quem não seria bem-aventurado fazendo tal feito, tal coisa, né? Feito extraordinário. Então ela era simplesmente portadora das boas novas de grande alegria que seria para todo o povo. Ser portadora de Cristo fazia dela, sim, uma grande bênção. Quando Cristo se torna o centro das nossas vidas, nós também cantamos com toda a veemência, com todo vigor, com toda a intensidade, porque louvamos a Deus pela sua tão grande salvação. Você teve essa experiência, você que experimentou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, tem todo o motivo do mundo para louvar, para cantar também, com todo vigor e com toda a intensidade do seu coração. Não permita que nada nesta vida roube-lhe este prazer. Não permita que coisa alguma, circunstância alguma, mal algum que de repente você esteja vivenciando no momento, roube de você esse prazer de poder entoar com toda a intensidade do seu coração louvores ao Senhor que te salvou e te resgatou. Beatitude é o cântico de Isabel, é o primeiro de outros que estaremos falando ao longo deste mês, irmãos. Então a gente viu aqui nesta noite que a mensagem do cântico de Isabel nos traz o seguinte: primeiro, o valor da comunhão, o valor da comunhão que encoraja e que estimula. Aprenda a desenvolver isso, não perca esta oportunidade, né? Se você lembrou de alguém, ligue, mas ligue para dizer que vai lá, né? Faça uma visitinha, ore junto, leia a palavra de Deus junto, deixe o Espírito Santo de Deus, assim como usou Isabel naquele momento para enaltecer Maria pelo nascimento daquele que seria o nosso Salvador, deixe que o Espírito Santo de Deus, esse mesmo Espírito também, use você para encorajar e estimular alguém que esteja precisando. Vimos também a virtude do coração, sim, a virtude que nos faz olhar para o Senhor, mas principalmente também para o outro e não para nós mesmos. E a veemência da canção, que é fruto de um coração grato a Deus. Grato. Lembre-se, Jesus te salvou e você tem que ser grato por isto. Por isso você louva, você canta com toda a dedicação, com toda a intensidade, com todo o vigor.
Maria foi chamada de bendita, de bem-aventurada, de feliz. Não porque fosse divina, repito, faço questão de enfatizar isso, porque isso é importante. Ou porque estivesse gerando o próprio Deus. Não, mas por submeter-se ao plano de Deus para a sua vida, permitindo assim que o Salvador, o nosso Senhor, pudesse vir a este mundo para ser a alegria dos homens, para que pudesse ser a alegria de cada um de nós nesta noite. Que Deus nos abençoe e que de fato a gente tenha em nossos corações esse sentimento também que havia em Isabel, em enaltecer ao Senhor Jesus.